reflexão muito importante. Vamos falar sobre o Abril Verde. É a campanha do mês de abril que alerta sobre acidentes de trabalho e conscientiza sobre a prevenção. Eu tô com o Reilon Feijó, que é engenheiro de segurança. Eu falei seu nome certo. É Reilon Feijó ou é Reilon Feijó? É Reilon Feijó. Reilon Feijó, então tá certo. Vamos falar qual é o principal objetivo do Abril Verde, explicar como é que essa campanha vem impactando a sociedade. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Reilon. É importante a gente falar agora sobre o mês de abril, o Abril Verde, que é um mês de conscientização em memória às vítimas de acidente do trabalho. Então, é um mês que, para a área de segurança e saúde do trabalhador, é um marco histórico. Aconteceu um acidente há muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, e marcou essa data como diferencial na luta de prevenção aos acidentes de trabalho. Isso porque a gente já tem um alto índice no Brasil. Só em 2022 tivemos mais de 612 mil acidentes do trabalho. Então, por isso que a gente precisa reforçar esse mês, trazer como um ponto de atenção para que as empresas, os empresários, os empregados, eles tomem atitudes e medidas de prevenção no seu ambiente de trabalho. Agora, nós estamos falando de um país que tem um acidente a cada 49 segundos, né, com estudos recentes. Isso significa que ainda precisa, né, as empresas elas precisam de fato incorporar a ideia de oferecer para esses trabalhadores os equipamentos. Qual é, por exemplo, hoje essa realidade que você tem acompanhado quando o assunto é segurança no trabalho, Reilon? Perfeito. A gente tem um marco aí, a divisão do período pandemia e pós-pandemia, né? Que a gente teve o acréscimo de algumas doenças psicossociais que a gente vai considerar a partir desse ano aí na nova regulamentação do Ministério do Trabalho. Sim. Mas trazendo um ponto do que você me trouxe, é que a gente tem ainda muita dificuldade em as empresas entenderem que precisam adotar as medidas de segurança. As normas regulamentadoras são da época de 70, da década de 70, sim, e as empresas ainda não aplicam da melhor maneira. A gente tem o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que exige e faz essa obrigação para as empresas, mas a gente ainda tem muita dificuldade. A gente fala que o EPI, o Equipamento de Proteção Individual, é a última instância, mas mesmo assim a gente vê que muitos empregados eles decidem não utilizar o EPI porque acha desconfortável, porque acha que não é necessário, mas na verdade acaba ocasionando um acidente. Então os principais desafios não são apenas imputados às empresas, mas também a conscientização dos colaboradores, dos trabalhadores, é isso? Isso. Tanto as empresas quanto os colaboradores têm os seus direitos e deveres a serem cumpridos. A própria norma fala sobre isso. Não basta apenas dar o EPI, o colaborador ele vai ter que utilizar também, vai ser treinado, tudo isso dentro do sistema da norma regulamentadora número 6, que fala sobre EPI. Então a gente tem aí, vamos dizer, um misto aí de duas participações. A participação da própria empresa e a participação do empregado. Claro. Que se eles dois não entenderem o funcionamento para um ambiente mais seguro, a gente com certeza vai ter uma fatalidade e um acidente de trabalho. É muito importante dar isso que ele coloca, porque às vezes a empresa ela pode ceder de fato os equipamentos de segurança, mas o trabalhador não está usando. Então, assim, não adianta, né? Tem que colocar isso como prática. E, obviamente, quando nós estamos falando da construção civil, pelo número recentes também, e os números recentes de acidentes, isso acaba gerando também uma ideia de uma mudança de comportamento, mais educação, por exemplo, no ambiente de trabalho para esses trabalhadores. O que é que você poderia, por exemplo, falar a respeito desse assunto? Como tem sido implantado pelas empresas esse lado educativo junto aos colaboradores? Reilon. Perfeito. É importante lembrar que esse mês fala exatamente sobre isso, né? A gente está falando sobre a conscientização dos acidentes e adoecimentos do trabalho. Então, está sendo levado para as empresas várias campanhas esse mês, vários profissionais estão envolvidos para conscientizar e reduzir o índice de acidentes. A gente tem um problema grande na construção civil, porque é uma atividade que a gente entende como atividade de risco, mas eu entendo que as empresas elas estão empenhadas em reduzir esse índice de acidentes. Isso acontece também porque as empresas que têm maiores afastamentos, elas pagam mais imposto. Então, é interessante para o empregador entender isso e, além de fazer uma conscientização para não ter o seu trabalhador como uma vítima de acidente de trabalho, ele também vai ter o benefício do governo de reduzir o custo dele. Quais são os setores que têm mais risco de acidentes de trabalho atualmente? Thaís, essa informação ela até deu uma mudada pós-pandemia, né? A gente tinha um maior índice e a questão da construção civil, mas a gente está entendendo agora que os fatores psicofisiológicos, que tem a ver com os fatores mentais também, eles estão causando maiores índices de afastamento. Tivemos uma modificação agora na norma regulamentadora número 1, que obriga as empresas, a partir de maio, a colocarem em seus documentos de segurança os fatores psicossociais.
e significa que agora a gente tem que cuidar da mente do trabalhador. E INSS já não está suportando a quantidade de trabalhadores que estão adoecendo por atividades mentais. E isso, pós-pandemia, foi um divisor de águas. E vai acontecer em todas as atividades. Construção civil, saúde, partes administrativas, todas elas têm esses fatores psicossociais que precisam ser trabalhados. A exemplo do burnout, por exemplo, que é o esgotamento ali pela carga excessiva de trabalho? Isso mesmo. Ele está em uma das doenças do trabalho já consideradas, né, porque saiu a nova relação dos CIDs, e não só ela, mas a gente também tem a questão da monotonia do trabalho noturno. Ele pode ser considerado também um divisor para o adoecimento, o estresse no trabalho que vai causar o burnout. Então, várias situações a gente vai precisar trabalhar, porque a gente está entendendo que esse trabalhador ele está adoecendo. E não é só, agora nesse caso, o EPI. A gente vai ter a questão que o pessoal está falando de EPI mental, né? Sim. A gente vai precisar tomar medidas para que esse trabalhador ele consiga estar num ambiente laboral com mais tranquilidade. A questão do assédio é um foco muito grande também nessa mudança da legislação, porque a gente entende que existem alguns ambientes de trabalho que ainda tem muita dificuldade em lidar com assédio. Com certeza as empresas que têm mais de 1.000 funcionários têm um pouco mais de dificuldade, mas precisam adotar medidas, inclusive criar uma comissão para verificar se na empresa tem ou não tem assédio. E quando se fala em assédio, leia-se, né, assédio moral e assédio sexual, realmente, no ambiente de trabalho, né? Acaba sendo esse paralelo também, né? Isso mesmo, são os dois. E aí vai ter que ser trabalhado pela própria Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. Então isso já é uma modificação que a gente teve na lei Emprega Mais Mulheres, que trouxe a questão do assédio como uma realidade dentro das empresas para que fosse tratado. E a gente tem a CIPA para dar esse suporte para as empresas. As empresas que não têm CIPA, elas podem contratar uma empresa terceirizada para auxiliar nesse processo, para criar um mecanismo que identifique esse risco e possa tratar. Agora, tem empresas, de fato, que num período, diante da necessidade do empregador, elas conseguem entregar de uma forma bem eficiente, na ideia mesmo agora de adequação à legislação, por exemplo, que tem agora normas, né, que determinam essa obrigatoriedade também com os cuidados com a saúde mental dos colaboradores? Existe sim. A gente tem dois tipos de processos, né? Tem empresas que têm o seu próprio SESMIT, que é o seu engenheiro de segurança, médico do trabalho para trabalhar, e essas empresas que não têm, elas podem contratar uma consultoria. As consultorias de segurança e saúde do trabalho, elas já estão prontas para poder aplicar a questão dos fatores psicossociais dentro das empresas, e aí vai estar tratando com psicólogo, com engenheiro, com médico, porque a gente entende que vai ser uma equipe multidisciplinar. Quando a gente vai tratar um ambiente, por exemplo, que a iluminação causa estresse no trabalhador, não é só levar para uma consulta com psicólogo. Você vai ter que tratar um ambiente, vai ter que verificar, talvez com um arquiteto, com um engenheiro, no caso, um ergonomista, qual é a melhor condição da luz, para você conseguir ter um ambiente com menos estresse. Então o empresário ele precisa estar aberto também a essas mudanças, né? O empregador ele precisa estar aberto para quando receber essa consultoria e dizer, tem que trocar uma lâmpada. E às vezes são coisas muito simples. As pessoas acham que quando vê essa questão do psicossocial ia mudar tudo. Mas às vezes você fazendo pequenas modificações, você consegue ter um ambiente de trabalho mais seguro, mais produtivo, que permita que o trabalhador não adoeça nem tenha um acidente do trabalho. É isso, essa é a mensagem do Abril Verde, o mês de prevenção e conscientização para a prevenção dos acidentes de trabalho. São os acidentes laborais que agora englobam uma série de patologias, não apenas as doenças, os problemas, os acidentes físicos, mas também as doenças mentais.